De uma certa forma, o trabalho que vou apresentar tem a ver com este tema, porque é um trabalho em Brasil e, tal como os outros em Espanha mantêm uma relação tão forte e com siglos com Sudamérica, também em Portugal, neste caso com Brasil. E também é da influência que deixamos há séculos aí. Depois se passou em sentido inverso. Eu recordo que quando começava o meu curso de arquitetura, final dos anos 40, início dos 50, como houve um retorno daquilo que eventualmente deixamos em Portugal, com a descoberta, desta vez, não de um continente, pero de la arquitetura moderna brasileira, como foi quando aparece, nesses anos, através de revistas europeias, como as Estéticas do Judy, sobretudo, qual foi o impacto desta alegria da moderna arquitetura brasileira em minha escola e em todos nós outros. E a alegria que me tocou de novo quando tive a oportunidade de trabalhar em Brasil. Fui invitado, además foi um concurso, para uma fundação, um museu, para a coleção del recentemente entonces falecido pintor Ibero Camargo, um grande pintor da mesma geração de Portinari, menos conhecido na Europa, porque, ao contrário de Portinari, que trabalhou com Corbusier, com todos os arquitetos famosos do Brasil, e depois também Estados Unidos, e portanto é muito conhecido. Ao revés, Ibero Camargo, que era um homem com uma personalidade muito especial, foi para Porto Alegre, esta cidade sul do Brasil, e esteve aí hasta a morte. E a viúva, que vive aún, tem uma grande parte de sua produção, e com os amigos de vida de Ibero Camargo, houve uma decisão de construir um museu e de organizar uma fundação para manter sua obra e para divulgar sua obra também. E tive a sorte de ganhar este concurso e de encontrar uma oportunidade de trabalho ideal, onde se juntou amigos íntimos do pintor com a grande vontade de pôr bem sua obra, de um trabalho de qualidade e também com possibilidade de financiamento. Alguns desses amigos eram industriais muito fortes de Porto Alegre e que puseram à disposição também uma pessoa, um técnico de uma dessas empresas, um engenheiro, que organizou de forma impecável a construção da obra. Não encarregando um construtor, mas organizando uma equipe, chamando os melhores desta área, desta e desta, organizando uma equipe, dirigindo, mantendo um contacto permanente e de grande amistade com nós outros em Portugal. O projeto foi feito integralmente em Portugal, com engenheiros também, equipe de engenheiros portugueses. Portanto, venia a Portugal, a Porto, e nós outros íamos a Brasil, às vezes necessárias. E foi um período muito feliz de respeito ao trabalho profissional, porque correu realmente de uma forma extraordinária. Guardo recuerdos muito buenos. Aqui algumas pinturas de Ibero. A sua pintura, a maioria da sua pintura, tem uma expressão dramática.
pero não solo. Ibeirão começou como estudante de pintura em, se escuta bem, em Rio de Janeiro, depois teve um breve período em Paris e mais tarde em Itália. Pero pouco tempo, terá sido um ano com uma bolsa, onde trabalhou com Quirico. E neste se vê uma certa influência Morandi e Quirico, pero não é el fuerte de sua obra. Pero também, ao mesmo tempo, tinha detalhes ou obras de uma grande delicadeza, como este dibujo tão essencial, anel essencial de uma bicicleta. Era um dos temas que ele repetiu muitíssimas vezes: ciclistas, bicicletas. Homem e máquina sendo um todo. O concurso, como habitualmente de início, não estava muito decidido a ser. Pero logo me enviaram, e disse que não ia concorrer, que não podia, pero logo me enviaram vídeos, fotos, telefonemas simpaticíssimos, e pouco a pouco empecei a convencer-me, sim, vou a ser isto, não vai passar nada, pero é tão bonito, irei uma vez a Brasil, provavelmente, a Porto Alegre, a que me liga tanto por razões de família. Concretamente, meu padre nasceu em Brasil e, portanto, em minha infância, recuerdo as histórias que me contava, además em Belém do Pará, que é uma zona, lá veio para Portugal com 15 anos e tinha essa ideia fresca de Brasil, da flora, da fauna, contava essas coisas. E também para mim, Brasil se tornou uma coisa mítica. Esta é uma foto com o museu já em construção e se situa na frente de uma diferença de nível grande. É uma diferença de nível, de cor não me recuerdo, pero que vai a cota 5, a cota de uma carreteira marginal, a cota 24. E aí há um hueco provocado por a extração de pedra, abandonado já, e uma vegetação luxuriante, uma vegetação que reveste todo este hueco. E delante, um destes rios, ou o delta de um rio enorme, estes rios da América, Sudamérica, que parecem el mar. Então, uma coisa muito estimulante, algo muito estimulante e, ao mesmo tempo, muito assustador, porque era para mim claro receber os relevos do terreno, que era pequeno, estreito, como vamos a meter aqui um edifício que tem as suas necessidades, face a uma carreteira com bastante tráfego, muito cerca da cidade, do centro da cidade. E então, uma ideia que me veio logo como onde vou pôr o parking, porque não é exatamente no centro, há que prever um parking. E como vou encontrar forma sem afetar o tráfego na carreteira de entrada para carga e descarga de grandes veículos com uma exposição completa. Era assustador, mas ao mesmo tempo muito estimulante. Aqui está uma foto aérea onde se vê, creio que bem, o hueco que referia aqui. E nesta foto já está empeçada a construção do museu. Há uma torre que não me gostava muito. A carretera e logo a cota baixa, o delta do rio.
imenso. E então empecei a trabalhar, a pesquisar. No que hago, quase sempre, sobretudo quando se trata de uma coisa tão difícil e ao mesmo tempo tão estimulante, sendo comum rir em torno do problema e intentando muitas hipóteses de solução, sem medo de algumas delas serem bastante irracionais, quase, porque esse período assim indisciplinado, de certa forma, permite uma grande liberdade, permite não excluir hipóteses, não censurar o nosso trabalho mesmo. E vou mostrar esquiços de algumas das propostas, das soluções ensaiadas. Aqui se vê que a preocupação respeito a parking me levou a pensar que poderia poner um parking a cota alta e depois um ascensor e entrar no museu vindo de arriba. Não estará também presente nesta hipótese a memória que tinha de uma visita à Baía de Todos os Santos, cidade maravilhosa, exatamente junto ao mar, existe um ascensor que liga duas cotas com uma diferença mais grande que este. Então ensaiei em esquiço que poderia passar-se com isto. E devo dizer que não dominava por inteiro o programa, nem tampouco as dimensões, e lo hacía voluntariamente. Queria intentar caminhos por largo, sem rellenar-me mente súbito com preocupações como aspectos funcionais, dimensões, proporções e por aí. Nestes esquiços, de novo com ele ascensor, eu pensava que poderia ser o edifício em 1 ou 2 pisos, abaixo, para ver como estava trabalhando muito por largo. Só mais tarde verifiquei, quando comecei a pegar no programa metros quadrados e tal, que não cabia no hueco, que não era possível esta via, este caminho. São outras, como o ascensor e, de novo, em um piso, um edifício baixo. Pero el ascensor deprisa se foi, porque era impossível construir um parquinho na cota alta, porque era uma zona residencial rica e não havia dinheiro ou vontade de gastá-lo, nem tampouco e sobretudo a gente que vivia arriba consentia em um parquinho, perturbando sua tranquilidade. Então aqui neste esquiço se vê que empieza a subir o volume do edifício. Já estava consciente de que em um piso ou 2 não podia ser naquele espaço, naquele hueco. É exatamente neste esquiço que está fixado ele passar de um edifício baixo para um edifício alto, o que significará que, nesta altura, eu terei pegado o meu programa, somado aos metros quadrados e dito, pá, não cabe. E então empieza a crescer em altura e volume. Neste esquiço aparece misteriosamente, de certo modo, ou não me recordo bem, uma rampa em el exterior do volume. O volume é muito pequeno e muito, quase sem forma. Eu creio que, nesta altura, empecei a pensar que é um museu,
Bom, e a ideia de museu se relaciona, pelo menos em meu espírito, com espaços de dimensão, altura e muitos com rampas, porque aí, no Guggenheim, praticamente todos os museus, hasta que um novo regulamento veio praticamente proibir as rampas. As rampas morreram na arquitetura de hoje. Pero todos os museus tinham rampas, porque é esta coisa de ver a distintos níveis a mesma peça, de distintos ângulos. E aparece esta tímida e irrelevante rampa. Aqui também na linha de museu. Museu é um edifício especial. É um edifício. Quando uno vai a uma cidade, de súbito passa delante do museu da cidade. Isso desde há que existem museus, que não é um tipo de construção tão antiga, é bastante recente. Uno reconhece, não sei bem dizer porquê, mas passa aquele é o museu. Haverá distintas coisas. Normalmente não há grandes superfícies cerradas. Há qualidade de construção mais que em normal edifício. Há um sítio selecionado bueno em la ciudad, geograficamente e também de beleza de espaço. E há coisas como cúpulas, lucernários e tal. Este é um aponto rápido, provavelmente para não me olvidar que um museu é um museu. E neste esquiço, por primeira vez, aparecem representações do espaço exterior. De novo, cúpulas. Perdonei, pero me constipei em Granada, com tanto calor. E se vê um grande espaço, um átrio, com luz que vem de arriba, com lucernários. E um espaço muito geométrico, e aqui uma representação onde se vê salas, células quadradas ou retangulares. Aqui estava já em desenvolvimento a ideia da rampa, porque já medindo e ponendo no relievo, no dibujo, as necessidades programáticas, uma coisa que via claramente é que era impossível, aunque não existisse na pesada régua, norma que existe hoje, não poderia ser em um solo lance a rampa. Tinha que dobrar. E para isso só poderia ser fora. E é um dibujo em que de forma muito insegura aparece uma rampa no exterior. Aqui já aparecem várias, porque já estávamos em desenvolvimento de 4 pisos. É necessário para pôr todo o programa dentro este oico. E claro que já se havia, respecto ou em paralelo a estes esquiços, a maioria feitos em casa, de noite já, não em estúdio, e às vezes com uma copa de whisky, um inconveniente para estas fases de projeto. Mas no estúdio já havia uma maquete e já havia alguém a estudar com todo o detalhe o programa e já havia contacto com os promotores em obra, com perguntas, dúvidas, porque tudo isto se passa depois de me terem contactado dizendo ganaste o concurso. E aqui ou não, aqui são dibujos preparatórios para o concurso. E não havia visitado o suelo, a cidade. Sim, havia recebido muita coisa, vídeos, fotos e relatos
Este dibujo se acerca já de lo que foi a solução do concurso, que praticamente continuou no projeto de executivo. Então, há um núcleo com 4 pisos, onde previa eu um grande espaço central e uma aila de salas de 2 lados desse espaço, e logo partes do programa exteriores propriamente ao museu, como ateliês para artistas, 2 ateliês para artistas, para aprendizagem, um café, etc., saíam deste volume, aí como vereis, onde o eco se torna mais estreito e, portanto, fragmentado vários volumes onde cabem essas pequenas áreas da pequena área do programa. Aqui já é a solução muito cerca de la apresentada e, portanto, já teremos, ou aqui, já temos as várias... Está louca? Aqui. Bem, o primeiro volume, pequeno, era uma cafeteria e logo os ateliês, que emergiam de uma plataforma. Toda esta construção está em uma plataforma 1,40 por arriba da carretera e há uma parte subterrânea com o programa, o resto do programa. Aqui é trabalho já de modulação destes pequenos corpos e vemos como a frente sul do museu contra o rio, o delta, tem uma forma curva. E ao revés, a parte que enfrenta a colina é muito recta e muito geométrica e com 2 muros ortogonais, a norte e a leste. Aqui está a forma general. E por que esta opção? Aqui é o interior, onde se vê resultado em um grande espaço desta forma curva e apontados as partes interiores da rampa. E aqui um dibujo já mais preciso deste grande espaço exterior com a L de salas geométricas, que são as salas de exposição. E se vê que há umas pequenas ventanas nestas galerias da rampa que, como se desprendem do núcleo do edifício, se projetam, que uma ideia quase irresistível que vem, penso eu, que veio a meu espírito por esta dimensão do paño de água delante deste grande delta e este edifício tão constrangido em um suelo, em um lote estreito, como se sente um impulso para se estender em la direção de onde há a generosidade de espaço. Bem, como ven, o eco tem uma curva atrás e, em absoluto, desde o início, eu decidi que não poderia tocar nesta forma não natural, pelo resultado da extração, porque tinha um revestimento
vegetal extraordinário, não é? De uma pujança, uma coisa que uno decía, en esto não puedo tocar, de tal forma belo que não puedo. Por outro lado, para carga e descarga, também tinha que deixar um espaço que vem aqui entre a escarpa e o edifício, com dimensão e curvas para poder entrar e de novo sair hacia a carretera, sem perturbar este tráfego que é em um solo sentido. Então, a reacção respecto à evolução do volume ha sido como que el simétrico de la curva de la colina, de la escarpa, hacia el lado opuesto. E contra a escarpa, uma geometria dos muros ortogonais. Logo, o estrecho, o lote empieza a ser mais estrecho, e, à medida da possibilidade, se metem as partes de menor área do programa. Aqui se vê bem como se encaixa na topografia e no hueco, a forma do hueco, e como isso determina, de certa forma, o volume, a definição do volume. E agora um rápido passar por nas plantas e o programa. Sucede que o problema do parking, que tanto me preocupava, lo solucionaram os promotores, o dono de obra, que tinha sua influência respeito à administração da cidade e conseguiu uma coisa que a mim me parecia extremamente difícil, pero que lhes disse não encontro outra possibilidade, porque o nível de água, nível freático, não permite mais que, sim, grandes trabalhos, claro, permitir, é sempre possível e tudo, mas grande trabalho e dinheiro, só lhe permite um piso de subterrâneo. E necessito desse piso para os arquivos e para algumas partes do programa que situadas aí também como um pequeno auditório. Então, a única solução que vejo é debaixo da carretera, aunque me pareça muito difícil. Eles conseguiram, propuseram à cidade e conseguiram. Então, em uma rápida descrição, temos aqui o parking sobre a carretera, com acesso aqui, saída aqui, e conotação com escaleira e ascensor, por aqui ou por aqui, que leva à plataforma superior. E logo, dentro do edifício, um outro acesso, este para a gente que trabalha aqui, interior, porque estes vêm à superfície e se inserem no canal de acesso da gente que está no passeio superior. E entram sempre na mesma porta. Isto aqui é mais de serviço. Eventualmente, pode servir também de acesso fora de horas de funcionamento ao auditório que está aqui. A distribuição vertical está em las duas pontas deste volume, que se reconhece bem, ascensor e escaleiras aqui e aqui. E logo, há um grande montacargas, um grande ascensor de serviço, e estas são as áreas de arquivo. Aqui é o auditório, aqui iluminados por poços de luz, poços que vêm da parte superior, está uma biblioteca especializada, salas de la administração, acesso
a la cafeteria, através de uma galeria de 2 metros, acesso a los ateliês para artistas, e pronto. Aqui é máquinas e balneários para serviço. Piso térreo, acesso, se por este ponto. Aqui estão os núcleos de comunicação vertical e de montacargas, que abre para uma parte coberta, de onde vêm os grandes veículos para carga e descarga. Um grande átrio e todo esse percurso, todo esse espaço a toda a altura, e atracejado las áreas onde arriba, em mais 3 pisos, estão lá as salas de exposição. Então, este é um átrio de distribuição com as coisas normais, uma tienda, um vestiário, informações e todas essas partes necessárias. Parte aqui da rampa, dentro do edifício, que depois se vai projetar fora. Aqui é o café, que é como um corpo independente. Vemos os pátios que iluminam a parte baixa, subterrânea, e os ateliês e um outro ascensor aqui, que é de onde vem, por escaleira ou ascensor, quem vem del garagem, parqueamento, e que se insere aqui, como todos os que vêm no passeio, e vai entrar aqui. O piso primeiro, e aqui se vê a sequência de 3 salas com iluminação no teto, abertas sobre este espaço, e esse é o núcleo de salas de exposição, mas esta pequena sala onde abre montacargas, é isto que se repete nos outros 2 pisos, mas são no total 4 pisos. Aqui está piso segundo, portanto, aqui está a sequência de salas, se repite. E lá gente vai acendo as rampas de uma forma tal que, quando empieza, quando chega aqui, hace um percurso que lo leva ao lado oposto, de onde parte a outra rampa. Então, as rampas, umas vezes, partem lá exterior de um piso e outras vezes partem ao exterior. Portanto, o percurso contínuo, para quem se for pouco dado a cansar-se muito, for em ascensor até o último piso, hace como um zigue-zague, assim e logo ao revés, e nunca passa 2 vezes pela mesma sala. É um circuito contínuo a toda a altura. É outro piso, a mesma coisa. Coberta, aqui sim há lucernários que iluminam as salas do último piso, com luz natural e artificial também, e também todo esse espaço, e como as salas são abertas para este espaço, com a intensidade de luz que existe aqui, o museu não necessita de luz elétrica durante todas as horas a que está aberta, de dia, não é? A secção com parking na parte subterrânea, e aqui os
ateliês que ocupam 2 pisos e, portanto, emergem aqui, são os volumes que vimos antes, e ao redor há galerias para distribuição de infraestruturas e que, ao mesmo tempo, protegem da pressão de águas e tal. Outra secção, né? Parking, a parte subterrânea, galeria sobre o piso e longo o volume do edifício, el átrio, grande espaço, e as rampas interiores e exteriores. Secção longitudinal e a maquete, onde se vê a relação do edifício com o hueco. E foi interessante, porque quando começaram os comentários, normalmente há uma grande preocupação quando se habla de um edifício, em quais são as referências desse edifício. Cá se dizendo quem se copiou. Normalmente os críticos não acertam, porque descobrem 1 ou 2 personagens que foram importantes como referência para a obra, eles não conseguem descobrir as dezenas, centenas, quando não milhares, que conscientemente, ouvindos PNTP do subconsciente, tiveram mano em desenvolvimento do projeto. Aqui as opiniões se dividiam entre a influência de Lina Bo Bardi, que há realmente um edifício onde há umas rampas conotando 2 volumes. É um centro comercial, é uma antiga construção industrial. E muita gente me disse, tu te inspiraste em Lina Bo Bardi. Eu dizia, não, eu e Lina Bo Bardi, que recuerda, nos inspiramos em La Fábrica Fanel, em Roterdão. E provavelmente em outros edifícios industriais, estas grandes construções de cimento, onde há muito disto. E felizmente eu e Lina Bo Bardi íamos beber a tudo quanto mandasse um pouquinho de água. E outros diziam que era, evidentemente, Frank Lloyd Wright, porque tem um edifício com a rampa, o espaço central, e claro que este também, Frank Lloyd Wright e muitos outros. Muitos outros porque em Wright a rampa organiza um espaço central, envolve de forma igual todo esse espaço e contém as superfícies de exposição. E por isso Frank Lloyd Wright teve tantos problemas, porque nos técnicos do museu, os responsáveis pelas exposições, não lhes gostava nada. Eu estive mais que uma vez em Guggenheim e creio que é magnífico para montar que espécie seja de exposição, e já houve muitas. Porque tem aí uma coisa muito especial, é que uno pode ver em detalhe esta peça ou aquela, mas também sempre tem uma visão de conjunto, porque todo o espaço dá em ângulos distintos visão sobre a totalidade da exposição. Isso sucede aqui. O projeto de Frank Lloyd Wright é, además de muito melhor, evidentemente, é também muito mais radical, porque eu neste projeto extraí as salas das rampas. As salas são absolutamente horizontais, com marginais. Logo que assim utilizei foi essa possibilidade de ver
de perto a parte expositiva e também de ver em totalidade, como poderei mostrar em algumas fotos de interior. Bom, aqui se vê lá o dibujo organizado por las rampas, que ao final é quase que esta vontade do edifício de mergulhar no delta e de conquistar espaço constrangido que está um hueco pequeno. Pero, por outro lado, ele organiza, as rampas organizam como que um átrio ao aberto, antecedendo meeting point exterior, antecedendo o acesso ao edifício. Aqui aspecto general do volume. E agora tenho algumas fotos de, creio que 3 visitas à obra. En la primeira se construía já a parte subterrânea, pero também o parking que houve que hacer metade, depois cobrir, depois a outra metade e conotar as duas, para que o tráfego nunca podia ser interrompido. Como aqui se vê perfeitamente, já a parte de esquerda terminada e a funcionar, e a parte junto ao rio em desarrollo. Logo foram conotadas as duas. E o edifício empieza a subir com a grua. E esta era a torre que me havia incomodado quando, por primeira vez, depois já do concurso, visitei e disse: esta torre. Pero a verdade é que, com a continuação e com algumas visitas, empecei a mudar de opinião, sobretudo à medida que o meu edifício crescia um pouco. E, passado um tempo, esta torre que me incomodava passou a ser uma amiga. Passei a chamar-lhe a torre amiga, porque tirava o museu de uma posição solitária, demasiado então agressiva em certa medida, ou arrogante. E este balanço entre os dois volumes a mim passou a me agradar. Com o parking houve problemas iniciais, porque a los curators les gostava tanto que queriam utilizar para exposição. E eu tinha que dizer: não é possível com coches. Aqui está como se tornou amiga da torre. Realmente ganhou ele de tudo isto. E nesta primeira visita, estas fotos mostram o cuidado extremo com que a construção era realizada. O hierro foi galvanizado. Quando se carregava o concreto, depois poniam os painéis, uns toldos que eram com uma umidificação gota a gota para permitir a cura bem respeito àquele clima. E entre o engenheiro de Porto, Jorge Silva, que trabalhou também aqui, por exemplo, em edifício Zaida, engenheiro Jorge Silva, e ele, engenheiro do Brasil, havia uma grande cooperação, útil para os dois, porque Jorge Silva não havia trabalhado neste clima nunca, e ele, brasileiro, trazia a experiência e que coisa exigia a concreto que era para ser visto, e ademais branco. E por outro lado, em Brasil, onde há tanta experiência em construção de hormigão visto, pero nunca haviam utilizado hormigão branco. Então eles se encontravam, discutiam o tema e se faziam protótipos
aí antes, e a própria construção do garaje, que é revestida, não é hormigão aparente, foi utilizada como campo de ensaio para a obtenção de máximo de qualidade em hormigão. E essa qualidade é realmente muito grande. Esta é uma segunda visita e quando llego vindo do aeroporto é como uma grande emoção ver surgir o volume branco de a lejos entre a vegetação. Aqui é o estaleiro de obra, aí está o edifício e sua amiga a torre. La parte de trás, contra a escarpa, e já estava ele exterior nesta segunda visita praticamente acabado. E com que qualidade! Então foi uma grande emoção chegar a este espaço rodeado por os braços das rampas e sentir que era o verdadeiro acesso a um mundo distinto de museu. E nessas fotos se vê a qualidade do trabalho, porque conseguir esta perfeição com ângulos de grande dificuldade, para o uso de encofrado e tal, realmente o resultado é extraordinário. As pequenas ventanas em las galerias de las rampas. O interior estava, que é para revestir com cartão, yeso e todos esses sistemas que usam nos museus, onde a tendência, hoje pode ser com a crise, cambia um pouco, mas cada exposição é uma obra, porque os curadores e os artistas, alguns, não sei, têm uma espécie de horror por ver um fio, um carro finíssimo a suspender uma pintura ou assim. Então, cada vez que se hace uma exposição, pum, se prega e quando acaba, há que pintar de novo e reparar. Se hace bem com o cartão e isso, pero representa um gasto significativo no museu, pero é assim. Então aqui já se vê a parte provavelmente mais difícil de controle, que por os números, por a matemática, por a geometria, mas também por nos temas de continuidade interior e exterior, que é este encontro de las rampas. Ora, aqui se vê exatamente, esta é a galeria interior e aqui se passa para ela exterior. Ora bem, a gente seguiu a obra, a viúva e todos os sponsors e tal, com um interesse inexcedível e com grande entusiasmo. E nos gostava todo, que é uma experiência que eu não tinha, todo. Só que, internamente, houve um ligeiríssimo momento de dúvida, que era, mas diziam, com um paisagem de tal beleza, porque há assim ventanas tão pequenas. E eu explicava que a imposição em todos os momentos de um paisagem, e quanto mais maravilhosa, mais penalizante em certa medida, porque forçada, obsessiva quase, que não, para mim não é a relação conveniente com o paisagem, com o exterior. E que nas aberturas devem selecionar e proporcionar momentos de repouso visual e psicológico também. Pero não descia, porque já era um pouco perigoso, que também ele engenheiro
não me permitia hacer grandes ventanas em estas enormes consolas que eram as rampas, pero também era uma realidade. Então, eu mesmo tinha algum temor que a luz dentro das galerias não fosse buena, suficiente, que fosse um pouco asfixiante, por las dimensões e tal. E na primeira visita às consolas acabadas, fui com o engenheiro, nós dois bem equipados, e de súbito aparece umas pequenas ventanas. E eu ia atrás, iam alguns dos sponsors, e claro, quando chegaram assim, eu ouvi, e aí quedei mais tranquilo. Porque de hecho, da ventana tão pequena vista do exterior, permitia ver a totalidade da cidade, do centro da cidade. E também, respeito à luz, aún com os interiores escuros, em hormigão, o hormigão interior não era hormigão branco, e com menos cuidado de perfeição, porque todo para revestir, com parede grupo, com parede duplo, aislamiento e cartão yeso branco. A luz, que aqui vem de um bastante estreito hueco no cenário, ela como roça toda a altura do edifício e é ajudado por la curva que multiplica a iluminação em todas as direções. Este estrecho lucernário invade de luz este espaço, é mais que suficiente. E esta é outra ventana que aqui se vê, é do outro lado distante do delta. E portanto, eu quedei tranquilo, porque na vista desta extensão, nenhuma impressão de claustrofobia assim existia, era possível existir. É que o grande e o pequeno dependem de muitas coisas, não são valores absolutos. E, ao mesmo tempo, dibujava já nos muebles para a cafeteria, alguns muebles, lâmpadas, etc., que foram fabricados em Portugal e aí para Brasil. Aqui vemos, por exemplo, o auditório já acabado, com sua iluminação indireta em todo o edifício e, sobretudo, aqui é um dos ateliês onde se puseram as máquinas do ateliê de Ibere Camargo, que estavam em sua casa e foram trazidos para aqui. E aqui, um que trabalhava com Ibere está como um mestre ensinando a técnica da gravura, porque ele é um fantástico gravador em água forte e tal. E nas ventanas altas, onde se vê essa vegetação, é que ao revés, em la parte que se vuelve a la colina, a la escarpa, há grandes ventanas. Então aí aparece como um quadro impressionista de Pissarro, assim, para um enorme pano verde de vegetação que entra no edifício. Bom, isto é já uma outra viagem onde o exterior e o interior já está praticamente acabado. Aqui se vê o átrio que refria e a pequenez das ventanas que antes vimos do interior. E este é o ponto de entrada aqui, que dá diretamente, quase, à escaleira e ascensor
é nesta ponta do edifício. E que se vê aqui, para quem vem nesta direção, aparece irresistível esta forma de entrar no edifício. Aqui se vê já dentro, passada a porta, a escaleira e o ascensor à direita. E o ambiente dele interior acabado, onde havia duas preocupações fortes em todo o percurso, em todo o edifício. Uma, evitar o impacto de objetos como rechinas do ar-condicionado, essas peças para detecção de fumo, de humo, que podem ser invisíveis, porque normalmente as coisas dos bombeiros, preferentemente de rojo violento, toda essa câmaras, toda essa palafrenária de coisas que invadem o espaço e que, se não há um controle muito forte, são os verdadeiros protagonistas em um museu ou em outro edifício. E que têm um certo, são promovidos a mim me parece que às vezes de uma forma um pouco artificial, porque respondem a duas coisas. Uma, a mais material, a pagar, e a pagar caro. Portanto, resposta à indústria, com isso que pode ser de bueno e o que pode ser de malo. E outra coisa também, tenho a ideia que favorecem uma enfermidade contemporânea que em certos países, que é o horror vácuo, é o horror a não haver objetos, o horror ao vazio, que acompanha um outro horror que também acontece, que é o horror ao silêncio. Aqui é o aspecto general, portanto, a foto que vimos por acabar antes, com estas relações entre as rampas e a relação entre interior e exterior. Aqui é a entrada, escaleira, ascensor, princípio da rampa, princípio da ascensão. Como se vê com esta organização em que as salas são abertas respeito ao grande espaço, a luz do último piso, que aqui não se vê, é no cenário, luz natural, invade, afinal, todo o espaço e se reflete na pantalha delante. E este lucernário, que é solo para luz artificial, não é? Em realidade, durante todo o dia não é necessário pôr luz artificial, porque é como uma máquina de multiplicação da luz e pelas condições mesmas da luz. Aqui era o balcão de recepção, os bancos em el átrio e de novo o início da rampa, depois se vai ao exterior e depois aqui já é nesse circuito em sentido oposto outra rampa a partir daqui e que depois se proyecta hacia el exterior. Aqui já acabado se vê a eficácia deste estreito lucernário. E uma foto para mostrar como, primeiro, a luz do último lucernário, porque aqui é do último piso, é luz natural, concorre para iluminar todo este espaço. E como
la visión total de las cosas expuestas es posible y juntamente la visión particularizada, ¿no? Una foto de uma exposição recente de uma artista brasileira que hace com perspex e metal uma construção que sube por esse espaço central que ocupa totalmente esse espaço, com grande sensibilidade e compreensão do espaço mesmo. E de que me gostou muito ver esta exposição, porque as reservas que muitas vezes se põem de que a arquitetura está a querer competir com a arte que recebe um museu, que é a finalidade última do museu, que é uma interferência da arquitetura. E pode ser que, por vezes, exista. Mas isso também dá lugar a uma reação que vai quase num sentido de só apreciar museus feios porque os outros estão concorrendo com a arte. É claro que quando as exposições são de grande qualidade, a qualidade da arte é irresistível e nadie vai ver a arquitetura e o detalhe. Como neste caso, em que o que passa é um artista que utiliza para um diálogo transformador o espaço onde trabalha. Quer dizer, o impulso do artista quando hace esta peça é o espaço mesmo que o vai receber, tal como para um arquiteto o contexto onde trabalha é uma das linhas mestras, de influências maiores para a definição da sua arquitetura e nunca pensa que o contexto onde está interferindo com sua qualidade e existência mesma, aunque não seja um grande edifício, como no caso da Torre Amiga vicina. E terminei, sim. Gracias. Solamente dar las gracias a Álvaro por esta magnífica exposición que nos ha hecho de su obra, francamente impresionante, y daros las gracias a todos por vuestra asistencia y invitaros a una copita que vamos a poner en el patio. Muchas gracias. Magnífico.